Esta é Kurozuru, a cidade onde nasci e cresci. O que venho relatar agora são os estranhos ocorridos que se deram. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Lame Otaku. E no vídeo de hoje eu vou trazer as minhas primeiras impressões, ou seja, comentários, acerca do primeiro capítulo de Uzumaki, mangá de Junji Ito. E antes de começar esse vídeo, é bom ressaltar que o mangá de Uzumaki está disponível de forma legal aqui no Brasil pela editora Dever. E é um mangá que está muito bonito e ele já está com a pré-venda da terceira edição dele disponível. O mangá ele conta com mais de 600 páginas. Isso se deve ao fato da edição aqui da Dever ter compilado as 3 edições originais lançadas no Japão. Inclusive a capa tá bem bonita. Enfim, antes de trazer os comentários acerca desse primeiro capítulo, eu gostaria de ler para vocês um texto deixado por Kleber Ricardo de Souza ao início desse volume, que é um texto que eu achei bem interessante. Inclusive este Kleber Ricardo de Souza provavelmente é o coordenador editorial desse volume, ou da Dever no geral. Enfim, a nota começa assim: finalmente li Uzumaki, com 10 anos de atraso, mas como dizem, antes tarde do que nunca. Esse foi o meu primeiro contato com o trabalho de Junji Ito, e é bom já falar da minha primeira impressão ao passar pelas páginas antes de começar a leitura. Como esse cara desenha bem. E as coisas só melhoram, porque Ito não é apenas um ótimo desenhista, ele é um ótimo contador de histórias. Todas as páginas são bem detalhadas, os personagens são expressivos e você não se perde na leitura, por mais bizarra que seja a cena. Não se engane, esse mangá está repleto de bizarrices. Não sou um especialista em histórias de horror, e isso felizmente não impediu que eu aproveitasse a história. Existem obras que são universais e podem ser compreendidas por pessoas de qualquer canto do mundo. Já outras não têm essa preocupação e acabam se tornando um reflexo mais próximo da sua cultura. Uzumaki, acredito eu, se encaixa nesse segundo caso. Junji Ito começa dentro do horror psicológico e à medida que a história avança, vai expandindo os horizontes e brincando com outros subgêneros. Gostei especialmente do que ele fez com os vampiros e zumbis. Uzumaki cumpre com louvor a tarefa a qual ele se propõe, mas certamente não é um título para qualquer um. Imagens fortes estão espalhadas por todos os capítulos, então quem se impressiona facilmente, especialmente com corpos retorcidos, não deve nem chegar perto desse mangá. Já aqueles que gostam do terror bem construído, não apenas do famoso jumpscare, terão um verdadeiro banquete para se dedicar, por Kleber Ricardo de Souza. Eu gostei dessa nota, desse textinho do Kleber Ricardo de Souza. Eu acho que é bom para introduzir as pessoas ao Uzumaki. Inclusive ele até deixa uma mini sinopse que eu não comentei aqui porque eu vou comentar o decorrer do capítulo. E enfim, vamos lá. Esse primeiro capítulo que eu li se chama Elix Mania, parte 1. E ele possui 38 páginas. Mas antes de comentar, eu só queria dizer que a todo momento da leitura eu senti uma calma, o que eu acho bem engraçado por ser um mangá de horror. Enfim, nesse primeiro capítulo nós somos apresentados a Kirigoshima, que é uma habitante da cidade de Kuruzu, que significa literalmente redemoinho preto e que diz muito sobre a narrativa. Nesse início de capítulo, na realidade, ao decorrer de todo ele, acredito que de todo o mangá, nós podemos contemplar a maravilhosa arte do Junji Ito. É uma das minhas artes favoritas. Eu gosto bastante dela, me deixa calmo, como eu já comentei aqui. Enfim, nós somos apresentados a Kiri e nós ficamos sabendo que ela tem um pai que é ceramista. E guardem essa informação porque é importante de certa forma nesse primeiro capítulo. Além disso, ela também mora com a sua mãe e um irmão mais novo. Estes dois, inclusive, não aparecem nesse primeiro capítulo. Eu acredito que eles irão aparecer ao decorrer do mangá. A Kiri, ela está indo de encontro com Suishi, que segundo a sinopse divulgada é o namorado dela. Mas isso acaba não sendo dito explicitamente nesse primeiro capítulo, ao menos. Nesse caminho ela acaba encontrando seu sogro, que está parado observando uma coisa espiral. E que já nesse momento é bom relembrar o nome da cidade, Redemoinho Preto, ou seja, coisas espirais. E seguindo, ela finalmente encontra o Suishi, e nós descobrimos que ele, Suishi e a Kiri já estudaram na mesma classe. E em uma conversa, a Kiri acaba comentando que havia visto o pai do Suishi olhando uma casca de caracol, que é aquilo espiral que eu havia comentado. Mas ela diz que poderia ser apenas uma impressão, que ela poderia ter se enganado. Contudo, o Suishi diz que provavelmente era o pai dele, porque este tem agido de forma bem estranha. E o Suishi, que tem andado desanimado, chama a Kiri para fugir da cidade, pois ele sente que vai enlouquecer se continuar nesse lugar, que ele não acha nem um pouco legal, e ele fica comparando a todo momento com uma outra cidade a qual ele passa boa parte do tempo dele. Enfim, por que eu tô resumindo o capítulo mesmo? Tá, voltando.
Conversa aqui, conversa colar, o pai do Swish vai até a casa da Kiri para pedir para o pai dela fazer um prato em formato de redemoinho. E é por isso que eu havia dito que ele teria uma certa importância nesse primeiro capítulo, por conta disso. E mais, o pai do Swish diz que ele quer esse prato porque ele tem ficado fissurado com isso, com espirais e tudo mais. E poucas páginas depois, nós vemos que essa obsessão é real. É sério, vocês estão vendo aí na tela. Inclusive tem um momento nesse capítulo que ele chega a brigar em casa porque não tem um condimento em formato de redemoinho no prato dele. E ele inclusive até faz redemoinhos na banheira antes de tomar banho, para vocês verem o nível da obsessão dele por espirais. Enfim, coisa aqui, coisa colar, nós chegamos na página 34, que é onde começa as bizarrices do Junji Ito. Bizarrice entre aspas, porque isso é apenas alguma característica do mangaka, inclusive eu gosto bastante disso. De qualquer forma, nós vemos que agora o pai do Swish não liga tanto para coisas espirais físicas, assim por dizer, objetos. Porque ele diz que agora ele pode ter a espiral interior, algo do tipo assim. Tanto é que ele começa a fazer redemoinhos com o corpo dele, o que resulta no acontecimento do fim do capítulo, que é a morte dele. Ele acaba fazendo um redemoinho com o próprio corpo, dentro de uma caixa, o que acaba quebrando todos os ossos dele, e isso resulta na morte dele. E é assim que termina esse primeiro capítulo de Uzumaki. Termina com a Kiri e o Swish e outras pessoas, claro, no funeral do pai dele, do pai do Swish. Eu gostei muito desse capítulo, eu recomendo muito essa obra e eu com certeza irei ler outros capítulos. Eu recomendo muito que vocês comprem. Eu vou tentar deixar o link aí na descrição. E, enfim, é isso, gostei muito da narrativa, do capítulo, das espirais, da arte do Junji Ito, de toda a calmaria que eu senti ao ler, mesmo que tenham coisas bizarras entre aspas. E, enfim, se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e aguardo vocês no próximo vídeo.